Kali Durga, Lilith e Yansan. Hoje eu vou falar um pouquinho dessas três divindades, desses três arquétipos. Cada uma vem de uma tradição diferente, mas compartilham semelhanças entre si. Mas antes de eu falar propriamente delas, eu acredito que é bem interessante a gente entender um pouco mais dessas palavras, divindade e arquétipo. Então vamos lá. Divindade é uma entidade, ou seja, um ser concreto ou abstrato, considerada sagrada, considerada transcendental. Podem ser vistas como deuses e deusas, que são seres, né, com características humanas, ligadas a aspectos da natureza, da vida, da fertilidade, da abundância, do prazer, da guerra, do amor e por aí vai. Divindade pode ser tida também como forças cósmicas, que são energias que representam princípios, como, por exemplo, o princípio da criação, da ordem, da luz, da sombra. E podem ser também personificações de arquétipos, que são expressões de qualidade da psique humana, que vão trazer aí palavras-chave como coragem, sabedoria, potência, sexualidade, enfim. Então, a forma como cada divindade é compreendida depende de um fator-chave, que é o fator cultural. Esses conceitos podem variar de acordo com as religiões, com os mitos e até com a filosofia. Mas aqui, o que a gente quer entender como divindade hoje é mais pela via da consciência. Então, essas divindades, essas deusas, são formas de consciência. E quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando de simbologia. Por exemplo, o arquétipo da mãe, a palavra mãe, ela possui uma conotação bem específica e universal. Em qualquer meio que você for citar a palavra mãe, não importa o idioma, a ideia por trás dessa vibração, que é o som da palavra mãe, conecta o nosso inconsciente a uma gama de características específicas da mãe. Então, o arquétipo é um modelo padrão universal de comportamento, imagem ou ideia, que faz parte do nosso inconsciente coletivo. Segundo Jung, na psicologia analítica, arquétipos são estruturas psíquicas profundas que influenciam a forma como pensamos, sentimos e agimos, independente de cultura, lugar e tempo. Então, para a gente amarrar essas pontinhas de compreensão, a divindade é uma personificação de um arquétipo, certo? E aqui nós estamos falando dessas três deusas que vêm de tradições diferentes e compartilham arquétipos semelhantes, ligados ao poder do feminino, selvagem, transformador e indomável. Todas elas falam de força, da força destruidora, que destrói para abrir espaço para o novo, abrir espaço para criar e para receber. Então, elas trazem esse aspecto de limpeza, de cuidado, e são três faces da energia feminina que nós temos dentro de nós. Então, nosso papo aqui não é sobre cultuar deuses externos, é sobre sim convocar essa potência interna para experimentar a expressão no seu corpo, na sua vida. Kali Durga é uma divindade hindu associada à destruição do ego, ao fogo interior, símbolo da energia de cura vital, sexual, potência criadora e ao mesmo tempo destruidora, representando coragem, ferocidade e transformação, e é acompanhada por dois animais de poder, o tigre e o leão. Já Lilith é uma divindade mesopotâmica que representa a tempestade do desejo e da sombra e nega a inferioridade imposta a ela. Ela é símbolo de liberdade do feminino autêntico, trazendo fortes características da sabedoria, do ocultismo e da visão noturna, muito bem representada pela coruja como seu animal de poder. Já Yansan, uma divindade afro-brasileira, uma divindade vinda de Yorubá, é a senhora dos ventos e da tempestade, dos raios e da transformação. Ela fala de movimento, de sensualidade, de dança, e ela traz um magnetismo profundo e irresistível. Tem o búfalo como seu animal de poder, representando a força. Então, quando a gente convoca essas três potências, esses três arquétipos, que por mais que você não conheça tão claramente, eles vibram internamente em você, na sua inconsciência, nós estamos convocando essa força que vem lá de dentro para gerar as transformações necessárias na vida. A gente sempre precisa transformar, não é mesmo? Não é nem uma questão de escolha. A vida tem na sua base o movimento, a mudança.
Aquilo que é vivo nunca está parado, está sempre em movimento, está sempre em constante crescimento e expansão. Se parar, morre. Agora, mesmo que você esteja em constante transformação, independente da sua escolha, quando você vive isso ancorada na sua consciência, o que pode acontecer? Você pode abrir a possibilidade de estar mais inteira na sua verdade, estar alinhada profundamente com o seu sentir, pensar e agir. E isso se chama integridade. Então, quando os tempos estiverem difíceis e custosos, convoca essa força que mora em você. Se os tempos estão muito mornos, entediantes, sem graça, broxocotô, convoca essa força. Se você se sente fragilizada, perdida, confusa, com demandas que parece que não tem solução, que até Deus duvida, convoca essa força. Aciona, chama, porque essa é uma faceta sua também. E você tem todo e pleno direito de trabalhar essa força em você. Você tem o poder de transformar o que quer que seja, meu amor. Tá tudo no seu corpo. Não importa o tamanho da questão, se é físico, financeiro, material, emocional, de saúde, energético, nas relações. Não importa o que quer que seja, pode ser trabalhado e transformado com muita potência, porque você é um ser divino. E quando eu falo de divino, eu não estou falando de algo invisível, intocável, distante, superior e fora. Não. Eu estou falando de corpo. Eu estou falando do seu corpo. Estou falando dessa inteligência absoluta que pulsa muito além do que os nossos pensamentos e programações e condicionamentos conseguem dar conta. Agora, muita gente tem receio de abrir trabalhos e falar dessas entidades específicas porque elas realmente são de uma grande potência e falam de lugares que não é qualquer pessoa que está disposta a ir. Elas falam das sombras. Elas trazem a rebeldia, uma rebeldia madura, sana, que às vezes é a ferocidade que a gente precisa para colocar limites, para confiar mais em si mesma e para dar um basta naquilo que está te sugando, aquilo que está, de certa forma, desalinhado da sua matriz original. Mas não é por trabalhar as sombras que elas são negativas. Na verdade, o arquétipo não tem muito isso de positivo e negativo, como conceito de certo e errado, bom e mal, pode e não pode. As divindades têm suas características sim, mas possuem em si uma certa neutralidade. É você quem decide o ângulo de visão. E é inevitável a gente falar de sombra quando a gente está falando de autoconhecimento, porque a sombra faz parte da nossa composição. E se você almeja se tornar mais íntegra, mais alinhada à sua verdade, mais próxima da sua natureza pura e íntima, é preciso integrar a sua sombra. Não dá para ficar negando. Aceitar-se por inteiro é aceitar, inclusive, as partes mais densas, mais escondidas de si mesma. Aceitar tanto os sentimentos para cima quanto os para baixo, sem se deixar ser tomada pelo julgamento que é tão dual. Nós somos seres completos e vivemos de tudo nessa carne. Então, tudo que a vida traz é sagrado. E quando a gente fala que divindade é considerado um ser sagrado, e a gente completa dizendo que essa divindade é nada mais, nada menos do que uma faceta de você mesma, o que a gente compreende aqui? Que nós somos sagradas. Você é sagrada, sua vida é sagrada, cada ato é sagrado, cada dor é sagrada, cada prazer é sagrado. Sacralidade é tudo que existe. Então, retornar para a sua natureza íntima, para o seu corpo, é compreender que o sagrado nunca esteve fora. Nós o somos, nós o fazemos. E assim, a gente pode, consequentemente, se tornar mais realizada e mais realizadora, mais potente e dona de si mesmo, das suas decisões, sem precisar agradar, provar, simplesmente vivendo a satisfação interna de ser o que se é e de aceitar a vida que se apresenta de diversas formas e diversos formatos. Assim a gente pode navegar entre os picos e vales de maneira equilibrada, desapegada e verdadeiramente agradecida. Por fim, meu chamado é que você se recorde da sua natureza, que você inspire e expire a coragem para fazer as transformações necessárias no seu caminho. Esse papo aqui é para quem gosta de viver ou para quem quer aprender a gostar da vida, a celebrar cada passo como mais uma oportunidade de experimentar a sua divindade encarnada.